Novamente, Pai do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus 27, a partir do versículo 51. E antes de estar pregando, eu queria fazer só uma observação. Eu não sei se os irmãos repararam, ou só eu, mas nos últimos cultos, tanto nos cultos de domingo, nas quarta-feira, quanto no culto de semana de oração, Deus tem falado tão poderosamente através da palavra que a gente tem saído daqui do culto impactado. Deus tem falado de uma maneira tão estrondosa através da palavra que às vezes em cultos a gente sai, nossa, que bênção, né? A palavra foi, nossa, palavra abençoada, mas ultimamente, as últimas pregações que nós temos ouvido aqui em cima, as palavras têm vindo como impacto diante de nossos corações, e a gente tem saído, meu Deus do céu, o que o Senhor fez nessa noite, né? As palavras que vêm de encontro ao nosso coração e a gente fica realmente impactado com essas tais palavras. E meus irmãos, eu não sei se os irmãos repararam isso, mas eu creio que Deus tem um propósito nisso tudo, porque eu vejo que as palavras estão realmente aquecendo e queimando em nossos corações de uma maneira que antes não estava sendo assim. Não que as palavras não eram uma bênção, mas parece que agora está batendo com mais força em nossos corações. Meus irmãos, eu creio que Deus tem um propósito nisso tudo, porque Ele não inicia nada sem ter um propósito no final. Então, meus irmãos, que depois da pregação eu estarei orando com os irmãos, mas eu creio que o Senhor nos dá discernimento. Eu não sei quando, não sei como, e nem sei quem Ele vai usar, mas eu sei que Deus fará algo nessa igreja. Não só na vida individual de cada um dos irmãos, mas em nossa igreja em conjunto, nós como igreja, corpo de Cristo e noiva do Senhor. Eu creio que Deus fará um propósito muito grande na nossa igreja. Deus abençoe. Amém? Amados, Mateus 27, a partir do versículo 21, vai nos dizer assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que estavam com ele guardavam a Jesus. Vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é Filho de Deus. Pai, mais uma vez nós estamos aqui orando, a Tua palavra foi lida. Pai, que eu seja um instrumento para falar na vida dos irmãos, porque assim como o Senhor ministrou meu coração, que eu seja um canal de bênção para ministrar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Pai, que venhamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar, e que toda a honra, toda a glória venha se dada somente a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a palavra será bem breve, porém direta, né? Eu ainda não tenho essa eloquência dos presbíteros, do pastor, de falar 40 minutos, mas a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é sobre falar sobre as últimas palavras de Jesus ali na cruz, né? Que foi repartida e dividida em 7 frases, ou seja, as 7 frases, ou as 7 últimas frases que Jesus falou na cruz. E na cruz a gente vê que Jesus, ele fala com o seu Pai, ele fala com o ladrão crucificado à sua direita, ele fala com João, o discípulo amado, e sua mãe Maria, ele fala com o Pai de novo, com algum soldado romano, e depois ele fala com o Pai novamente. Meus irmãos, nada do que está escrito na Bíblia é à toa, nem mesmo as palavras que foi dita por Jesus na cruz. Principalmente quando falamos daquilo que Jesus falou na cruz, até essas palavras têm algum propósito. Jesus, meus irmãos, ele não ensinava apenas no templo, mas também nós vemos ensinamentos de Jesus pregado ali naquela cruz. Porque os ensinamentos de Jesus não se está baseado apenas quando ele estava reunido com os seus discípulos e andava de uma cidade a outra, saía de um lugar para outro e ensinava aquele povo. Não, a gente vê também Jesus ensinando ali no momento que ele estava crucificado. A gente vai ver, meus irmãos, que o apóstolo Mateus, ele registra apenas uma fala de Jesus em seu evangelho. Já o evangelista Marcos também, ele registra apenas uma fala de Jesus, que inclusive é a mesma, que é quando Jesus fala: meu Deus, por que me abandonastes? Quando a gente chega no evangelista Lucas, ele já demonstra 3 falas de Jesus na cruz, 3 frases. Ele fala sobre
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, entregue em tuas mãos o meu espírito. Logo também o evangelista João, o apóstolo João, ele também nos mostra 3 frases de Jesus. Mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede e está consumado. E separando, meus irmãos, essas frases em ordem cronológica, nós vamos meditar o que nós podemos aprender, o que de fato era o propósito dessas palavras com Jesus ali na cruz. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, a primeira fala de Jesus naquela cruz é o perdão do Pai para os pecadores. Eu quero ler com os irmãos em Lucas 33 e 34, vai nos dizer assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus irmãos, Jesus não disse para que o Pai perdoasse o pecado dessas pessoas pelo fato de Jesus não ter cometido pecado algum, não ter cometido crime algum e mesmo assim está sendo sentenciado à morte de cruz. Jesus não está falando nesse sentido: Pai, eu sou inocente e eles não estão enxergando a minha inocência, então perdoa eles, né? Tenha piedade, tenha dó deles. Não, Jesus não falou nesse sentido. Até porque, meus irmãos, quando a gente começa a analisar a Bíblia, quando nós começamos a ver todos os evangelhos, nós vemos que não foi o homem que colocou Jesus na cruz. E parece até uma controvérsia, mas como assim não foi o homem que colocou Jesus na cruz? Meus irmãos, não foi os fariseus que colocaram Jesus na cruz, não foram os judeus, não foi Judas, não foi Caifás, não foi Pilatos que colocou Jesus na cruz, não foi nenhum soldado romano que colocou Jesus na cruz, mas se não foi nenhum desses homens que estão inseridos na história da crucificação, quem foi então que colocou Jesus na cruz? Meus irmãos, 2 Coríntios 5:21 vai nos dizer: Deus tornou pecado por nós aquele Jesus que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na Nova Versão Transformadora vai dizer: pois aquele que fez Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Meus irmãos, não foi o homem que colocou Jesus na cruz, mas sim o próprio Deus. Jesus traiu, Caifás deu ordem, Pilatos prosseguiu, os soldados o prenderam e o maltrataram e o colocaram no madeiro. Mas mesmo assim não foi o homem nenhum que colocou Jesus na cruz, mas foi o próprio Deus. A resposta, meus irmãos, também está em Apocalipse 3, a partir do versículo 8. A parte B vai nos dizer assim, não vamos ler todo ele. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Meus irmãos, antes mesmo do mundo ser criado, o Cordeiro já havia sido morto. O plano já estava sucedido. Só faltava nós vermos isso fisicamente e pessoalmente. Isaías 53:10 nos fala que agradou Deus em moê-lo, em moer Jesus na cruz. O profeta Isaías estava declarando. Antes mesmo, meus irmãos, de acontecer no natural, já havia acontecido no espiritual. O Cordeiro já havia sido morto antes mesmo da fundação do mundo. Jesus sabia que Adão iria pecar, mas mesmo assim o plano continuou. Jesus, ele sabia que nós iríamos cair, iríamos voltar ao nosso erro, iríamos cair no mesmo buraco várias vezes, mas mesmo assim o plano continuou. Meus irmãos, ele sabia que Judas o trairia, mas mesmo assim o plano não foi jogado fora, mesmo assim o plano não foi deixado de lado. Não, o plano continuou. Eu vou morrer para perdoar o pecado deles. Meus irmãos, Jesus sabia que eu e você iríamos pecar todos os dias, mas mesmo assim o plano continua. Antes mesmo da fundação do mundo, meus irmãos, o Cordeiro já estava morto. Depois da criação, da queda do homem e de todos os males que ele tem feito, mesmo assim, o plano da salvação continuou e Jesus não desistiu nem de mim nem de você. Meus irmãos, a segunda frase que nós vemos de Jesus na cruz é: Jesus marca um encontro com aquele ladrão, o ladrão arrependido. Ainda em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39, vai nos dizer assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o castigo de nossos atos e merecemos, mas este mal nenhum fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, eu imagino a ansiedade desse homem ter um encontro com Jesus. Uma ansiedade, meus irmãos, que era tão grande que naquele momento ele começa a ter duas atitudes. Primeiro, ele repreende o outro ladrão do lado esquerdo dessas palavras que ele falava contra Jesus. Ah, você é o Cristo, por que você não salva a ti mesmo e salva a nós também? Então, meus irmãos, ele repreende e fala assim: ô amigão, você não tem noção não de que esse homem inocente, nós estamos aqui porque nós cometemos algo de mal, nós estamos aqui porque nós merecemos? E o segundo ato, meus irmãos, é que ele pede para Deus, ele pede para Jesus para que ele se encontre com ele no paraíso. E eu vejo que a ansiedade desse homem estava tão grande que se Jesus dissesse: olha, semana que vem a gente se encontra no paraíso, ou amanhã a gente se encontra, meus irmãos, estaria tudo bem, esse homem iria aceitar: ah, não, beleza, Jesus, eu quero te encontrar, o que importa é me encontrar com o Senhor no paraíso. Mas Jesus, meus irmãos, ainda na cruz estava transformando vidas, estava resgatando vidas, estava salvando vidas. Ele fala assim: ô amigão, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo a gente se encontra lá nos céus. Meus irmãos, mesmo crucificado, Jesus está marcando um encontro com esse ladrão arrependido. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E olhando para essa passagem, como é que está a nossa esperança em relação à volta de Cristo? Nós que estamos livres podemos postar um louvor, podemos postar versículos nas nossas redes sociais, podemos cantar na rua, ligar o nosso som alto, e nós não seremos presos por isso. Como será que está a nossa esperança pela volta de Jesus? Porque esse homem, mesmo crucificado, ele tinha a fé de que ele poderia encontrar com Cristo nos céus. E nós, como está a nossa esperança? Será que pela vida que nós vivemos hoje, nós encontraremos Jesus no céu? Há uma frase que diz que se você fosse preso hoje por ser cristão, haveria provas o suficiente para condená-lo? Será que se você fosse preso, as pessoas iam falar assim: não, mas essa pessoa é crente? Não, eu acho que essa pessoa não é não. Não haveria provas suficientes para te condenar como cristão. Meus irmãos, enquanto muitos estão morrendo pregando o evangelho, parece que muitos de nós daqui nesse país, onde nós somos livres em professar a nossa fé, parece que muitos empurram com a barriga a sua fé e falam: ah, não, vou deixar para buscar Jesus depois, vou deixar para me empenhar depois, vou deixar para fazer as coisas de Deus depois. Meus irmãos, Cristo está voltando. A partir do momento em que ele fala: ó, deixei com vocês o Consolador, e ele é assunto aos céus, já começou o fim do mundo a partir de lá. É lógico que vai vir o princípio das dores, vai vir terremotos, vai vir guerras e tudo mais, mas Jesus Cristo pode voltar para nós ainda hoje, para nós individualmente. E como é que será que está a nossa esperança diante dessa situação? Sabendo que nós não sabemos o que será daqui para frente, quando nós sairmos lá para fora, como será o dia de amanhã. Infelizmente a morte vem, e aqueles que estarão, como a gente leu em Apocalipse 13:8, aqueles a qual os nomes estarão no livro do Cordeiro, no livro da vida, esse sim não passará pela grande tribulação, aqueles que acreditam não passará pelo lago de fogo, não, mas esse terá um encontro com Jesus no céu. Então, meus irmãos, como é que está a sua esperança para a volta de Cristo? Se ele vir te recolher hoje, ou se ele vir buscar a sua igreja no grande arrebatamento, como está a sua esperança para encontrá-lo hoje? Será que você está esperançoso e fala assim: não, eu quero me encontrar com Jesus, eu quero viver nessa terra, quero ser usado por ele, mas a minha esperança maior é encontrá-lo pessoalmente. E não sei, a gente não sabe como é que vai ser o nosso encontro com Jesus no céu, mas uma coisa a gente tem certeza, meus irmãos, que se a gente está vivendo uma vida cristã, seguindo os princípios bíblicos, meus irmãos, pode ter certeza que Deus está olhando para nós. Se nós recebemos o Jesus como o nosso suficiente Salvador, nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Nós, meus irmãos, estaremos ansiosos para ter um encontro com Deus. Então, meus irmãos, como está a sua esperança para encontrar com Jesus? Muitos que estão em países onde são perseguidos, eles almejam muito pregar a palavra, almejam muito estar reunidos e declarar o nome de Jesus. E nós que estamos livres, meus irmãos, às vezes podemos estar às vezes cansados de falar: ah, não, né? Vou deixar para servir depois. Mas não, meus irmãos, a nossa esperança tem que estar viva. Há um versículo em Levítico 6:13 que vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Meus irmãos, o altar somos nós. O altar, meus irmãos, cada um de nós, e nós temos que deixar com que o fogo do Espírito Santo nos aqueça diariamente e que não venhamos deixar com que essa chama se apague.
Meus irmãos, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Não deixe com que esse templo seja um templo sujo, seja um templo onde você viva de qualquer jeito e fala, não, do jeito que eu estou vivendo tá bom. Não, meus irmãos, o Espírito Santo mora dentro de nós e nós temos que ter essa esperança. Ó Deus, ó Espírito Santo, você mora dentro de mim, eu quero ter essa oportunidade de quando eu morrer, me encontrar com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, tem essa esperança. Esses homens, meus irmãos, eles estavam ali porque eles mereciam. E um deles reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador. Mesmo com suas mãos furadas, mesmo com seus pés furados, ele todo ensanguentado, mesmo assim, ele tinha esperança de se encontrar com o Senhor. Ele se arrependeu. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor nos levará ou buscará a sua igreja, mas fato é que ele deve ser a nossa única e verdadeira esperança. Meus irmãos, uma terceira fala de Jesus é um direcionamento para seu discípulo e para sua mãe. João 19, a partir do versículo 25. Vai nos dizer assim: junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus, a sua mãe, junto a ela, o seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Meus irmãos, João era o único discípulo que estava vendo a crucificação de Jesus. Pedro falou que não iria negá-lo, negou e não estava aqui. Os outros discípulos, nós não sabemos o porquê, mas eles não estavam aqui reunidos vendo a crucificação de Jesus. Então, João, ele tem alguns detalhes em seu livro. Eu creio que justamente ele estava em momentos em que os outros discípulos não estavam. Por isso que talvez seja um dos evangelhos mais profundos em falar que Jesus é o Filho de Deus, mais profundo em dizer que Jesus é Deus e tantas outras maravilhas que nós vemos aqui no evangelho de João. Porque ele viveu coisas que os outros discípulos não viveram. E nesse momento só estava ele ali ao lado de sua mãe, Maria, e outras mulheres que estavam ali. E meus irmãos, mesmo estando na cruz, Jesus entrega a ele uma responsabilidade de cuidar de sua mãe. Jesus, ele não deixa sua mãe desamparada. Nós não sabemos onde se encontravam os irmãos e as irmãs de Jesus, que pelo que nós vemos também não estavam reunidos aqui nesse momento de crucificação. Também nós não sabemos onde estava José. Há alguns estudos que dizem que José tinha morrido em torno dos 12 aos 30 anos de Jesus, porque a última vez que nós vemos o relato de José na Bíblia é quando eles vêm para o templo, eles adoram o Senhor, e quando eles retornam para casa, depois de 3 dias de viagem, José e Maria reparam que Jesus não está mais viajando com eles, então eles voltam para Jerusalém e encontram Jesus ensinando ali o mestre ao templo com os 12 anos. Então, talvez, alguns estudos dizem que entre os 12 e os 30 foi uma época que talvez José tenha morrido, então ele não estava aqui. E em momento de sua morte, Jesus diz à sua mãe que ela não será desamparada. Jesus, quase morrendo, ainda assim cuidava dos seus. E meus irmãos, se Jesus, no momento da cruz, estava cuidando de seu discípulo, estava cuidando de sua mãe, imagina hoje que ele está vivo e está sentado à destra de Deus, no seu trono, olhando para nós. Se no momento de morte, meus irmãos, ele estava cuidando, imagine agora que ele está olhando por nós, intercedendo por nós. Porque tanto o Espírito Santo como Jesus intercede pela nossa vida. E hoje ele está intercedendo pela vida de cada um de nós, eu creio. Meus irmãos, a quarta fala que nós vemos de Jesus na cruz é: o pecado estava totalmente sobre Jesus. Tanto em Mateus 27 como em Marcos 15, a gente vai ver que eles têm o mesmo relato. Vamos ler, então, no Evangelho de Mateus 27, a partir do versículo 45. Vai nos dizer a única fala de Jesus nesse Evangelho. 27, 45 e 46 vai dizer: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Em primeira vista, inclusive, eu já pensei nisso quando eu era mais novo. Por que será que Jesus falou que Deus o desamparou? A gente fica pensando, mas como assim? Ele não é Deus também? Ele e o Pai não são um, como ele já relatou nos outros evangelhos. Como é que ele pode declarar, como é que ele teve a coragem de declarar que Deus o abandonou? Meus irmãos, nesse exato momento, desde Adão até o último ser humano que nascerá, Jesus recebe de uma vez só o pecado de toda a humanidade. Ano passado a gente chegou a 8 bilhões de pessoas no mundo,
E imagina o tanto de pessoas que vivem hoje, que já viveram e ainda viverão nessa terra. A gente não sabe até que ano essa terra viverá, até que ano Jesus voltará. Meus irmãos, são muitas pessoas que passaram, e todas elas pecadoras. Então, meus irmãos, nesse exato momento que Jesus está crucificado e ele morre, ele recebe de uma vez só todo o pecado no mundo. E nós sabemos que Deus é santo e nele não há pecado. Então, meus irmãos, nesse momento, como Deus não é santo e não tem pecado, e Jesus recebe o pecado de toda a humanidade, nessa hora, meus irmãos, há uma separação ali da pessoa física de Jesus, ele como Deus e o seu Deus, Pai. Imagina, meus irmãos, que Jesus se sacrificou para perdoar os nossos pecados de uma vez só. Não bastava ele estar crucificado, não bastava ele estar com a mão e os pés furados, não bastava ele estar com uma coroa de espinhos, não bastava, meus irmãos, ele estar ali sofrendo. E se os irmãos for procurarem na internet a crucificação em um jeito médico, você vai entender não só que Jesus morreu crucificado ali sofrendo, mas tem toda uma questão médica de como Jesus morreu. Como que se fala? Como? Essa palavra aí, glória a Deus. Quase que eu fico pentecostal agora. Mas se os irmãos for ver, Jesus também, ele sofreu, meus irmãos, porque a posição que ele estava ali na cruz, a cruz não era dele, na verdade a cruz era para Barrabás. Então, meus irmãos, a gente vê que a cruz não era dele, mas mesmo assim ele pega essa cruz. Alguns relatos que dizem que eles tiveram que esticar o braço de Jesus a ponto de quebrar a clavícula dele, para que alcançasse ali a cruz. Então, meus irmãos, há toda uma questão médica de como Jesus morreu, e isso é tremendo. Então, imagina o sofrimento de Jesus em todas essas questões, e ainda assim recebeu o pecado de toda a humanidade. Meus irmãos, nessa hora, Jesus ele recebe o pecado, e nesse momento há uma separação dele com o Pai. Gálatas 13 vai nos dizer que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, então Jesus ele se tornou maldito por nós. E Deus ele não é maldito, ele é santo. Ele é rei dos reis, rei dos senhores. E nesse momento, quando Jesus ele recebe esse pecado de toda a humanidade, ele declara, Pai, por que o Senhor me abandonaste? Meus irmãos, nós sabemos que Deus é perfeito. E nesse momento que ele clama, a gente viu, meus irmãos, que ele sofreu naquele lugar. Ele, além de toda essa questão, ele estava com pecado dentro de si. Ele recebeu esse pecado, ele se fez maldito por nós. Meus irmãos, Jesus ele teve que ser desamparado para o Pai, para que nós não pudéssemos ser abandonados por ele. Jesus ele teve que ser maldito para que nós pudéssemos ser abençoados. Jesus ele teve que sofrer para que nós venhamos ter uma vida com abundância em Cristo. Meus irmãos, Jesus ele teve que se humilhar para que nós sejamos exaltados no nome do Senhor Jesus. Aquele que não tinha pecado se fez maldito por nós. Logo, Jesus, tendo pecado, houve uma separação entre o Deus Pai e o Deus Filho. Jesus sentiu fome e sede, foi caluniado. Ele sofreu tentação pelo próprio Satanás, mas nada se compara com o seu sofrimento ali na cruz. Jesus teve que ser desamparado pelo Pai para que nós fôssemos filhos, declarados filhos. Porque antigamente não havia filhos de Deus, As pessoas falavam que aquele ali era o profeta, aquele ali era um homem de Deus. Mas quando Jesus chega e é o mediador entre Deus Pai e nós começamos a chamar Deus de Pai, Pai nosso que estás no céu. Eu queria ler com os irmãos Salmos de número 124. É um salmo que fala um pouco que declara um pouco sobre o sofrimento de Cristo. O Salmo 124 é um salmo curto. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, diga. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Meus irmãos, só pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, nós escapamos de ser comidos vivos pelo inimigo. Versículo 4 vai nos dizer, as águas teriam nos submergido e nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou o laço e nos livrou, e hoje somos livres. O nosso socorro está no Senhor, em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, se nós não tivéssemos sido perdoados pelo Senhor, era para nós sermos já tragados pelo inimigo. Já era para nós estarmos em direção ao inferno. Porque se Jesus não nascesse, nós já estaríamos no inferno, meus irmãos. Porque quando o pecador nasce, ele já nasce com o pé no inferno. Mas nós temos um Cristo ao qual nós podemos recorrer,
que é o nosso mediador entre Deus Pai e entre nós, e nós podemos pedir socorro, e nós não iremos mais para o inferno, porque nós podemos pedir socorro para Ele, nós podemos nos basear a nossa vida nesse Jesus que morreu por mim e por você. Ele teve que ser maldito, meus irmãos, para que quando Cristo voltar, nós pudéssemos ser santos no céu. Meus irmãos, a quinta frase de Jesus na cruz se encontra também em João 19, a partir do versículo 28, é a sede física. 19 e 28 de João vai dizer: depois, vendo Jesus tudo que já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E ali estava um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Meus irmãos, esse alívio de Jesus não foi à toa. Se você for estudar o vinagre, ele era usado para aliviar as dores. A gente vê isso em Ruth 2, quando Ruth ela está pegando ali os trigos que caíam no chão, e ela encontra com Boaz, e Boaz depois chama ela para dentro de casa, dá o de comer, e dá de beber para ela vinagre. Isso não foi um ato ruim, não, foi um ato bom, porque ela estava ali o dia inteiro trabalhando, pegando as espigas, e para aliviar o cansaço e a dor dela, Boaz dá um pouco de vinagre para aliviar a sua dor. Então, meus irmãos, quando Jesus ele diz que está com sede, algum oficial romano dá um pouco de vinagre para ele beber. Mas, meus irmãos, isso não mostra que Jesus ele queria fugir daquela dor. Ele toma aquele vinagre e fala assim: não, deixa eu ficar um pouco mais de boa, porque eu estou sofrendo muito. Não, meus irmãos, é porque justamente Jesus ele não poderia morrer ali. Jesus já estava numa situação precária. Ele estava desde das 6 horas da manhã até as 3 horas da tarde ali crucificado. Fora que antes ele sofreu pela mão dos soldados romanos com a coroa de espinhos, sendo chicoteado em torno de 39 a 40 vezes. Então, meus irmãos, Jesus ele ficou 6 horas ali na cruz sofrendo. E ele não poderia morrer em qualquer momento, não. Havia um momento exato para ele morrer, para que a Escritura se cumprisse. Então ele pede que ele estava com sede, o oficial romano dá vinagre para ele. Não porque ele queria aliviar a sua dor, mas porque ali não era o momento dele morrer. Ainda assim, haveria coisa para acontecer para que a profecia se cumprisse. Jesus ele não poderia ter morrido sendo chicoteado, não poderia ter morrido no caminho para o Calvário. Mas o vinagre serviu para que ainda assim ele continuasse a ter fôlego para declarar aquilo que ainda faltava para que a profecia se cumprisse e que toda a obra fosse concluída. Nós chegamos, meus irmãos, na sexta frase de Jesus, que é quando a dívida foi paga. Ainda em João 19, no versículo 30, vai nos dizer: quando, pois, tomou o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Meus irmãos, Jesus, ele não pegou uma pena e escreveu: está quitado e tudo mais. Não, meus irmãos. Aqui no original, inclusive tem até uma música falando sobre isso, que quando Jesus disse está consumado, ele está falando tetelestai. Essa palavra grega ela é a origem de uma outra palavra chamada tetelel, que significa pago. Então, só dando um exemplo de como funcionava naquela época, dando exemplo hoje, nós estamos, em nome de Jesus, já para quitar o nosso terreno aqui do lado. Se fosse naquela época, a gente ia ir até um oficial e ele ia ver as nossas parcelas que pagamos. Então, ele ia fazer um risco e falar: teteléu, está pago. E ia escrever embaixo outra parcela, teteléu, ou seja, está pago. Mas quando a dívida era quitada, ele escrevia embaixo: tetelestai. A dívida está quitada, não tem mais coisa para pagar. A obra foi concluída. Meus irmãos, quando Jesus ele disse que a obra está concluída, está tudo consumado, meus irmãos, ele não assinou com uma pena e uma tinta e disse está consumado, não. Ele assinou com o seu próprio sangue. Foi o seu sangue que assinou embaixo da nossa dívida. Está consumado, não precisa mais assinar com sangue de cordeiro, não precisa mais matar nenhum animal, porque Jesus entregou a sua vida para cada um de nós, e foi com o seu sangue que ele quitou a nossa dívida. Está consumado. Jesus não pagou, meus irmãos, essa dívida em parcelas, não. Ele recebeu o pecado de todo mundo de uma vez só e perdoou nossos pecados. Meus irmãos, no Éden, Adão ele rompe a aliança com Deus, mas na cruz Jesus reestabelece essa aliança. Adão no Éden, meus irmãos, traz o pecado para o mundo, mas Jesus na cruz traz a salvação para a humanidade. No Éden ele traz o pecado e tudo aquilo de mal, mas na cruz Jesus ele traz a salvação, ele traz a vida, ele traz a oportunidade de nos podermos achegar ao Pai e morar no céu juntamente com Ele. E já partindo para o encerramento, a última frase de Jesus na cruz
é que ele entrega o seu Espírito. Em Lucas 23, a partir do versículo 44, nós vamos ver essa última frase de Jesus. Versículo 23, a partir do capítulo 23, 44 e 46, vai nos dizer: já era quase a 6ª hora, e escurecendo o seu sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. E dito isso, expirou. Meus irmãos, a gente vê que depois que a dívida estava consumada, para que se cumprisse a profecia, Jesus, ele morre. E a gente vê, meus irmãos, que não foi qualquer crucificação, essa crucificação. Talvez para os oficiais romanos, talvez para Pilatos, seria mais uma crucificação de um homem que estava fazendo um alvoroço, que estava se chamando de profeta, um homem que aparentemente fazia milagres, mas muitos chamavam de bruxo, muitos falavam que ele é feiticeiro, talvez, né, que os fariseus não gostavam e parecia que ele ia de encontro e ao contrário de tudo que a lei mosaica dizia. Mas, meus irmãos, a gente vê que essa foi uma crucificação diferenciada, uma crucificação que mudou a história dali para frente. A gente vê, meus irmãos, que essa crucificação foi diferente de todas as crucificações que já tiveram e havia de vir. Os soldados, Pilatos, já achavam que seria apenas mais uma, mas naquele dia a história mudou. E de lá para cá a história não foi mais a mesma. Porque hoje nós temos a quem clamar, hoje nós temos a quem fala: não, Jesus, ele pagou a minha dívida. Jesus é o meu advogado fiel. Ele está intercedendo por mim. Meus irmãos, Jesus, ele entrega seu Espírito e ali a obra é sim totalmente, 100% concluída. Então, meus irmãos, a gente vê que cada palavra de Jesus ali na cruz havia um propósito, dele cuidar da sua mãe, dar um direcionamento para seu discípulo, de ele falar, olha, dele trazer libertação para aquele ladrão que estava ali na cruz arrependido, de ele falar que estava com sede e falar assim: não, eu não posso morrer agora, ainda tenho algo para cumprir. E aqui, meus irmãos, quando ele diz que está quitado a dívida e ele entrega o seu Espírito, meus irmãos, Jesus aqui nessa terra, seja as suas atitudes, ou seja as suas palavras e seus ensinamentos, nada foi à toa. Em tudo que Jesus fazia havia um propósito nisso tudo. E o propósito maior era ele perdoar os nossos pecados. E concluindo essa mensagem, meus irmãos, a gente vê que o ministério de Jesus nessa terra, seja o que for, valeu a pena. Meus irmãos, tudo que Jesus fez nessa terra, tudo que ele sofreu, tudo que ele foi tentado, e principalmente sua morte na cruz, valeu a pena, porque hoje nós temos vida. E, meus irmãos, a diferença de toda essa crucificação e de toda essa história que nós vemos na Bíblia é que o sepulcro ficou vazio depois de 3 dias, porque ele ressuscitou. Então, a obra ela não foi só concluída na cruz, quando ele recebe o nosso pecado e perdoa nossos pecados, mas uma prova que hoje nós temos vida, e vida com abundância, porque ele ressuscitou no 3º dia. Paulo ele vai dizer: se a gente não prega Cristo ressuscitado, é vã a nossa pregação. Se nós não pregamos aquele que ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus, e hoje nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós, porque ele não nos deixou sozinho, seria vã a nossa pregação. Nós não contamos, 1 Pedro vai dizer que nós não contamos fábulas ou histórias. Não, nós contamos algo verídico, algo que realmente aconteceu. E se hoje nós estamos aqui, reunidos na presença do Senhor, nós cremos que tudo isso é verdade. Que toda essa história, meus irmãos, é verdade. Não há mentiras, não há caluniedades, não há contos como se fosse de uma história de fantasia, não. Tudo que aconteceu aqui é verdade. E hoje nós estamos testemunhando isso, porque nós sentimos a presença do Senhor nessa noite, nós sentimos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, meus irmãos, se isso for tudo uma mentira, por que eu estou vivendo então? Seria melhor então eu ir para outro lugar, para talvez um outro tipo de mundo, não sei. Mas não, eu creio que Jesus, ele entregou sua vida por mim. E mesmo tendo uma vida para viver nessa vida, eu prefiro viver para Cristo. Porque assim como nós estávamos em Adão e nós temos essa vida onde não podemos nos apartar do pecado, nós também estávamos em Cristo. Fomos crucificados por Ele, seremos exaltados por Ele quando chegarmos ao céu. Convido os irmãos a ficarem em pé para nós fazermos uma oração. Pai, obrigado porque o Senhor entregou sua vida por mim, mesmo sabendo, Pai, que eu erraria, mesmo sabendo que eu não agiria como o Senhor